E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um resumão sobre o meu intercâmbio. Bom, agora eu vou entrar em 4 tópicos que não são tão técnicos da viagem, mas sim mais subjetivos, então se vocês tiverem alguma dúvida mais técnica da viagem, deixem nos comentários aqui. Eu separei algumas perguntinhas legais que de repente vocês que estão pensando em fazer intercâmbio gostariam de compartilhar sobre isso também. O que a gente mais gostava de fazer em Los Angeles? Uma das coisas que a gente mais gostava de fazer era assistir o pôr do sol. Fosse no lugar que fosse, mas principalmente em Santa Mônica. A gente ia muito pra Santa Mônica, ia muito pro Pier de Santa Mônica e tinha vezes que a gente, sei lá, tava fazendo um passeio ou tava fazendo alguma coisa em outro lugar da cidade e aí a gente olhava no relógio assim, vai dar tempo de ver o pôr do sol em Santa Mônica, vai dar tempo, e daí a gente corria. E o trânsito em Los Angeles também é muito lotado porque, como eu falei pra vocês, todo mundo tem carro, então é muito carro. Tiveram umas 2 vezes que a gente chegou e o sol tava baixando e a gente recém tinha estacionado. Então a gente estacionava no último andar e a gente assistiu o pôr do sol de cima do estacionamento. Eu vou deixar uma foto também pra vocês aqui. Uma das fotos que eu mais gosto, assim, porque tipo, a gente tava ali só pra curtir aquele momento, assim, só pra curtir o pôr do sol. Outra coisa que a gente gostava de fazer muito era se reunir da noite na casa de alguns amigos brasileiros ou árabes e fazer festa. A gente brincava de mímica, a gente cozinhava, a gente ficava a noite inteira brincando e conversando e trocando experiência e se conhecendo, porque na verdade tu forma uma família que tu não conhece aquelas pessoas. Então é muito legal porque tu sempre tem muito assunto, porque tu não conhece as pessoas, então quanto mais tu conversa, mais coisas em comum tu descobre. E isso forma laços eternos, assim. A gente tem o nosso 5º elemento, que é a Juju, e a gente tem o nosso 6º elemento, que é o Luiz, que foram 2 pessoas que nos ajudaram muito na viagem e a gente é muito grato a eles. Em vários momentos em que a gente não sabia o que fazer, eles nos ajudaram, e em contrapartida a gente também sempre ajudou eles no que a gente pôde, então sempre foi realmente muito uma família. Qual foi a minha maior lição? Eu acho que assim, as meninas sempre me diziam isso e eu achava bobagem. Eu sou filha única, assim, de criação, né? Eu tenho um irmão, mas de criação mesmo eu sou filha única, eu vivo sozinha com os meus pais. Então, por mais que eu não me considerasse uma pessoa egoísta, eu nunca tive esse sentimento de compartilhamento, de comunhão, de pensar no outro antes de pensar em mim, em pensar no grupo, sabe? Porque, tipo, o que eu faço com os meus pais, a gente meio que decide junto, mas é uma coisa que, tipo, eles decidem ou eu decido e todo mundo vai. Mas não era uma coisa que todo mundo queria fazer uma coisa diferente, tinha que encaixar pra todo mundo fazer ou alguém tinha que abrir mão de alguma coisa, sabe? E lá sempre era assim, porque nós éramos em 4 pessoas e a gente tinha pouco tempo, então a gente queria aproveitar muito e todo mundo queria fazer uma coisa diferente da outra. Então foi muito legal, esse foi o meu maior aprendizado, de saber ceder quando era necessário e de saber também dizer, não, eu quero muito, muito fazer isso, eu não quero abrir mão de fazer isso, mas sempre tentar fazer com que todo mundo ficasse bem. A minha segunda lição, que eu não sei qual dessas 2 lições que foi a mais importante, saber respeitar outras culturas. Como eu já devo ter comentado pra vocês em algum outro vídeo, agora eu não me lembro qual. Ah, no meu vídeo de 50 fatos, se tu não assistiu, clica aqui pra assistir. Eu falo pra vocês que eu era a rainha dos árabes, porque eu convivia muito com árabes e sempre foi um preconceito mesmo meu. Ah, porque eles tratam mal as mulheres, porque eles não valem nada, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, porque eles não são evoluídos. E quando tu começa a conviver com as pessoas e tu é obrigado a conviver com pessoas que pensam muito diferente de ti, ou que pensam igual em algumas formas, mas têm uma cultura diferente. Por exemplo, o Lio, que também era uma pessoa que nos ajudava muito e que é meu melhor amigo de lá e é meu irmão do coração, assim. E ele era da Arábia Saudita, então muita coisa da cultura dele era muito diferente da nossa cultura. E no início eu tinha muita dificuldade até de ouvir ele falar. Ele começava a falar, mas por quê? Isso não tá certo, por que vocês não podem fazer isso, não sei o quê. Eu aprendi que a gente primeiro precisa ouvir e a gente não precisa concordar, nem aceitar aquilo como legítimo ou como certo, mas a gente precisa respeitar. E é o respeito e a tolerância que constroem qualquer coisa. Então a gente não pode dizer que todos os árabes e todos os muçulmanos são terroristas, porque não sei o quê. Primeiro que isso não é verdade, tá, gente? Pelo amor de Deus, se tu pensa isso, para
para de pensar isso, porque isso não é nada verdade. E segunda coisa, que a gente sendo intolerante com isso, a gente só mostra que a gente tem o mesmo nível de intolerância que qualquer pessoa extremista. Então a gente precisa saber ouvir e se mostrar com os braços e a mente aberta para ouvir, porque justamente os atos mais extremos são feitos porque ninguém se ouve. Então é obrigatório uma ação de força para que exista uma negociação. Muito filosófica, né? Muito orgulhosa. Bom, eu coloquei aqui quais foram os meus 3 lugares favoritos da viagem. É muito difícil definir 3 lugares, mas assim, com certeza o primeiro lugar foi Santa Mônica, que foi o lugar em que a gente mais foi, que a gente mais revisitava, que a gente tinha mais vontade de ficar muito tempo, assim. Eu acho que um outro lugar que eu gostei muito de conhecer foi a Disney, o California Adventure. E eu acho que um outro lugar diferentão que eu gostei muito de conhecer foi a vez que o Leo, esse nosso amigo árabe, ele me levou numa mesquita pra conhecer e conversar com dos muçulmanos mor lá, eu não sei como é que chama. Conversou muito comigo, assim, tirou todas as minhas dúvidas e teve muita paciência em me explicar tudo que eu quis saber, todas as dúvidas que eu tive, então foi muito legal. Foi um momento em que eu me senti, assim, muito conectada com Deus mesmo, porque eu vi que não existe uma religião, existe um pensamento e uma energia que todo mundo é parecido, sabe? Todas as experiências são demais, assim, são muito bem recebidas quando a gente tá de mente, braço e coração aberto. Isso é o principal pra vocês, pra quando vocês forem viajar. Bom, e eu separei aqui pra falar sobre 3 acontecimentos importantes. Então, um dos acontecimentos mais legais foi ter visto a Rihanna, e eu com certeza vou fazer um vídeo sobre isso no canal, tipo um vídeo só sobre quando eu vi a Rihanna, porque foi uma situação muito engraçada e tipo, eu filmei ela entrando no Starbucks, eu tava saindo e foi uma loucura, e eu acho que isso me marcou muito, assim. Foi um dos acontecimentos mais icônicos e diferentões da viagem, assim. Outro acontecimento importante, com certeza, foi a gente ter adquirido o nosso carro, porque ter um carro lá nos permitiu fazer muitas coisas, principalmente quando as nossas famílias nos visitaram. Então, tipo, sem o carro a gente jamais ia ter conseguido levar eles pra passear, ter aproveitado realmente a viagem e ter aproveitado de fato Los Angeles. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas se vocês não forem ficar perto da onde vocês vão estudar, vocês vão precisar de um carro. Já ponham isso na cabeça e nos planos e no bolso. E eu acho que o último acontecimento importante foi a gente ter sido despejado, porque a gente foi despejado 12 dias antes de voltar pro Brasil. A gente não tinha comprado uma segunda mala ainda e a gente tava com tudo. Pensa, a gente tinha passado 4 meses lá comprando coisas e colocando dentro do quarto. E do nada, do meio-dia às 2, a gente teve 2 horas pra arrumar todas as nossas coisas e cair fora. Então foi uma experiência, num primeiro momento, horrível, e num segundo momento de muito aprendizado e de valorização das amizades, assim, porque com certeza se a gente não tivesse ajudado pessoas, nesse momento a gente não teria sido ajudado. E a gente foi acolhido pelo Luiz, e a gente foi acolhido pela Juju, e a gente foi acolhido pelo Leo também, depois quando a gente ficou sem carro, que a gente conseguiu vender o carro. E ao mesmo tempo que foi muito ruim, a gente conseguiu fortalecer ainda mais os nossos laços de amizade lá no intercâmbio. Se tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem saber mais, se vocês querem um vídeo específico, se eu esqueci de alguma coisa, deixem nos comentários aqui embaixo. Vocês sabem que vai ser um prazer meu responder. Tudo que vocês precisarem, contem comigo, tá bem? Um beijo da Bia, até mais!